foi, ou é, um dos grandes impulsionadores desta primeira edição da Universidade Política de Lisboa. Porquê? Qual é a importância deste tipo de projetos, na sua perspectiva? Antes de mais, deixe-me corrigi-lo. Não sou, nem fui, nem sou um grande impulsionador, porque o impulso para esta iniciativa parte de vocês todos e, portanto, vocês sim são o grande impulsionador desta iniciativa. A Distrital de Lisboa, do PSD, não podia deixar de apoiar uma iniciativa com esta dimensão, com esta escala. A Distrital tem uma vocação mais metropolitana e a vossa iniciativa, apesar de ser uma iniciativa de uma conselhia da JSD, tem um caráter metropolitano e com alguma escala, com deputados, com autarcas de relevo do nosso distrito, e não podia deixar de ter o apoio institucional, e só isso, da Comissão Política Distrital de Lisboa do PSD. Mas os grandes obreiros desta grande obra que está hoje aqui, que hoje é prova de sucesso, são vocês todos. Teve uma carreira muito próxima dos mais jovens, fez carreira pela JSD. Qual é a importância de pertencer a uma juventude partidária? O que é que traz a um político? O que é que esse antepassado de juventude partidária? Tem coisas boas e coisas más, como tudo. Não sou daqueles que digam que é indispensável para um político fazer este percurso. Não é. É um percurso como outro qualquer. A JSD é uma escola, de facto, de vida, de funcionamento em sociedade, de funcionamento de espírito de cidadania. E isso, de facto, é uma escola, mas há outras escolas. O associativismo, as universidades, a nossa vida familiar, a nossa vida em sociedade, a convivência, também são escolas importantes. E, portanto, e o PSD é fruto disso tudo, dessas diferentes experiências, dessa heterogeneidade que existe hoje no partido. A minha escola foi, de facto, a JSD, desde os meus 18 anos, e com muito orgulho. É uma escola muito importante e é a consciência crítica do partido. Importa, de facto, relevar o espaço importante que tem nas batalhas que o PSD trava todos os dias em prol de uma sociedade mais evoluída, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais equilibrada, e a JSD é, de facto, um soldado sempre pronto nesta batalha permanente pelo desenvolvimento do nosso país. E, portanto, considera que a juventude do seu partido é fulcral nas vossas campanhas eleitorais, por exemplo? Sim, mas eu não me focaria aí. Há quem entenda a JSD como uma força de trabalho para as campanhas, para agitar bandeiras. Eu não me situo nesse tipo de comportamento. Acho que agitar bandeiras temos que agitar dos 8 aos 80 anos. Todos os simpatizantes têm que agitar essas bandeiras e não é papel da JSD ter essa função específica. Claro que pela sua juventude tem mais vivacidade e mais energia do que os mais velhos e, portanto, podem agitar mais bandeiras. Mas essa não é a função da JSD, no meu ponto de vista. Mas permita-me que não lhes diga qual é a função da JSD. Esse foi um tempo que já passou, para mim, e quem tem que encontrar a função da JSD no partido são vocês. E, portanto, não me vou substituir ao vosso papel de crescerem enquanto homens e mulheres, de crescerem enquanto militantes de um partido, de encontrarem qual é o vosso papel, qual é a vossa vocação dentro desta estrutura partidária e, portanto, permita-me não responder à sua pergunta de forma muito concreta. Ok. Isso não foi um dos principais impulsionadores desta ação, mas apoia, não é? E pensa apoiar mais projetos destes? Pensa termos outras edições da Universidade Política de Lisboa? Sem dúvida. Como lhe disse, tem a ver com a escala do acontecimento. E, portanto, se outras conselhias, se outras organizações internas do PSD, da JSD, dos autarcas sociais-democratas, dos trabalhadores sociais-democratas, tiverem este tipo de iniciativas, a Distrital não pode fazer outra coisa senão apoiar, efetivamente, dentro das suas possibilidades, dentro dos meios, dentro das suas capacidades de apoio permanente. E, portanto, isso não tenho dúvidas nenhumas que no futuro continuaremos a apoiar este tipo de iniciativas. Como recém-eleito, tem faz parte dos seus planos algumas ações para a JSD? Não faz. É um papel da JSD, como disse. Eu não me vou imiscuir... Acha que as juventudes devem ser totalmente autónomas dos partidos? Acho que sim. Eu, apesar de ter vindo da JSD,
advogo mais a escola alemã, a CDU, que é um partido irmão do PSD, pertence ao Partido Popular Europeu, tem uma estrutura muito saudável de relacionamento com a juventude. Uma juventude muito grande, é a maior da Europa, e é totalmente independente. Funciona de forma completamente autónoma. E eu acho que se calhar trazia vantagens fortes de independência, de atuação dentro da sociedade, de proximidade aos jovens, que este modelo pode não permitir. Este modelo tem vantagens também, mas importa, numa altura em que estamos a refundar o país, eu não me canso de dizer isso, nós pensarmos também o refundar do nosso partido e das nossas estruturas autónomas. O seu funcionamento, como é que devem funcionar, como é que se devem articular. E, portanto, acho que a JTZ também tem que pensar no seu papel hoje em dia, se faz sentido ou não tornar-se mais independente ainda do que é, tornar-se mais autónoma ainda do que é, porque penso que isso só lhe pode dar força. E outros países já escolheram esse caminho. Eu não sou daqueles que digo que o que se faz lá fora faz-se bem e cá dentro faz tudo mal. Esses países escolheram um caminho e pode ter corrido bem, pode ter corrido mal. A minha experiência do que conheço da Jürgen Union, que é a juventude da CDU alemã, é muito positiva, muito salutar. E acho que a JTC tem que fazer esse pensamento interno, essa reflexão interna, para escolher o seu posicionamento. Não é o PSD que vai fazer esse percurso. Mas, na sua opinião pessoal, denotamos um decréscimo do interesse dos jovens pela política. Acha que a JSD cativa as pessoas, ou acha que, se tornar assim tão independente e tão autónoma do PSD, até irá, ou seja, irá ter um espaço, um espaço, não é? Irá ainda desfavorecer mais? Pois, se quer a minha opinião do que é que eu vivi, do que é que eu senti do meu convívio com outras juventudes, acho que não, pode até ampliar esse espaço. Porque os partidos hoje têm uma crise, há uma crise de credibilidade do sistema político-partidário no país. E, portanto, uma estrutura como a JTC pode ganhar com o afastamento formal, mas não do plano ideológico, não no plano dos combates políticos do dia-a-dia, não no plano programático, mas de uma forma formal afastar-se e ter uma independência total. Isso pode aproximar-se dos jovens que estão afastados dos partidos, mas se calhar não estão afastadas de uma estrutura de juventude, uma estrutura de juventude de vanguarda, de futuro, disruptiva, capaz de contrariar os dogmas do passado, capaz de fazer diferente. E se calhar isso aproximava os jovens da estrutura da JST. E não numa estrutura parapartidária ou muito próxima do partido, percebe? Essa é a minha opinião, mas esse é um caminho que a JST tem que escolher.